Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Você está feliz? Que bom. Seja muito bem-vindo ao Devocional. Todas as manhãs tem um Devocional aqui, uma reflexão na Palavra de Deus. No máximo 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo. Curte, comenta e depois compartilha. Amém? Hoje o nosso texto está no capítulo 8 ainda, de Marcos, versículo 31. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amém. Então, muitas vezes nós estaremos dentro do que o Senhor tem para nossas vidas, dentro da vontade do Senhor. Estaremos passando por algum momento difícil, passando por algo que o Senhor colocou para passarmos. E muitas vezes aquela palavra que vem, algumas pessoas trazendo uma palavra de conforto, falando que sairemos dessa, que isso vai passar rápido, mas não tem concordância com aquilo que o Senhor tem para nós. Não vem dele, é um pensamento dos homens. Então por isso que nós temos que discernir o que o Senhor quer para aquele momento, porque estamos passando por aquilo aos pés do Senhor, para que a gente não seja encorajado por alguém que não está de acordo com aquilo que o Senhor tem. Não é que a pessoa seja ruim, assim como foi com Pedro aqui. Pedro amava o Senhor, Pedro queria o bem de Jesus, Pedro era seu discípulo, Pedro era um grande líder ali dentre os discípulos, mas ele quis dar uma palavra de conforto a Jesus, uma palavra amiga ali, né? Tipo, não, você não vai precisar passar por tudo isso, o Senhor vai te livrar disso. E ele fala, não, atrás de mim, Satanás. Isso daí é desejo humano, esse desejo do homem. Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem para mim, mesmo que é dificultoso, mesmo que eu vou sofrer, mesmo que eu vou passar essas dificuldades, que eu vou ter que encarar isso, assumir isso atrás de mim. Eu quero aquilo que o Senhor tem, mesmo que seja dolorido, mesmo que eu vou ter que me separar de Deus Pai, mesmo que eu vou ter que carregar uma culpa que não era minha naquela cruz, eu vou passar por isso. Não me venha trazer palavras de consolo de coração humano. E às vezes é dolorido ver isso em Cristo. Então, se nós oramos pedindo para que o Senhor faça a sua vontade, seja feita a vontade do Pai aqui na terra, como já é no céu o Senhor já declarou. Então, essa nossa vontade dos homens não pode ser diferente das coisas de Deus. Então, nós temos que buscar o discernimento em Cristo, buscar o discernimento através do Espírito Santo, para podermos passar por tudo isso que o Senhor tem para mim, para a sua vida. Nem sempre será um caminho fácil, um caminho prazeroso e gostoso, mas nós temos que estar no centro da vontade do Senhor, mesmo que temos que passar por desertos, que enfrentar sofrimentos, que enfrentar lutas, às vezes enfrentar coisas ainda mais difíceis, como luta, como aceitar situações que o Senhor impõe para nós, assim como Abraão passou, assim como José passou, assim como Estevão passou, como os profetas passaram, Isaías, Oséias, tantos outros. Nós não vemos que os homens amigos de Deus, aqueles que caminharam com o Senhor, como a palavra diz que Abraão amigo do Senhor, Noé caminhou com o Senhor, não foram fáceis, mas eram homens que estavam dispostos a cumprir aquilo que o Senhor determinou para a vida deles. E nós temos que buscar essa autorresponsabilidade de aceitar aquilo que o Senhor tem para nós.
aceitar como amigos fiéis do Senhor, servos bons e fiéis, aquilo que Ele tem para nós. Ele precisa de cada um de nós para cumprirmos a missão que Ele tem para nós. E muitas vezes a missão vai ser difícil, vai ser em partes dolorosa, mas nós temos que aceitar, assumir a responsabilidade que o Senhor está depositando sobre nós e seguirmos em frente. Jesus assumiu uma responsabilidade que não era dele, ele não tinha pecado, ele foi para a cruz, enfrentou todos os sofrimentos que ele tinha que suportar para trazer a libertação para mim e para você por conta dos nossos pecados. Ele assumiu a responsabilidade, ele foi o Cordeiro que levou sobre si a minha e as suas iniquidades, as doenças, e assumiu em nosso lugar. Então nós temos que olhar para o Senhor, falar e orar como nós temos orado. Faça em mim a sua vontade, faça através de mim aqui na terra a sua vontade, que já é uma realidade aí no céu. Então, se nós oramos, nós pedimos, depois nós não temos que ficar pedindo para Ele passar esse cálice, para que a gente não enfrente essas dificuldades, que nós estejamos no centro da vontade dele, não em busca de conforto o tempo todo. Então, se nós olharmos para o livro que nós seguimos como uma palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós vamos ver que todos os homens de Deus enfrentaram muitas responsabilidades, muitas dificuldades, mas estavam no centro da vontade do Senhor. Então, temos que discernir quando é algo das coisas de Deus e não das coisas dos homens, porque Pedro era um homem que amava Jesus e ali ele falou palavras que vinham do coração dele e não das coisas de Deus. Então nós temos que buscar nem sempre as palavras de consolo que estão vindo para nós, os tapinhas nas costas, estão de acordo com a vontade do Senhor para as nossas vidas. Vai nos trazer conforto, muitas vezes ali, mas não é o que o Senhor quer. Ele quer que mesmo em pranto a choros, mesmo que na dificuldade e na dor, nós olhemos para Ele e falamos: faça a sua vontade. Eis-me aqui. Tantas vezes nós oramos ao Senhor e falamos: eis-me aqui, eis-me aqui. O eis-me aqui não é para as coisas fáceis, para as coisas fáceis que o Senhor precisa. Até os ímpios falam: eis-me aqui. Mas para ser servo bom e fiel do Senhor, nós teremos que fazer as coisas difíceis também. Então, quando nós falarmos de coração, eis-me aqui para o Senhor, nós temos que de fato aceitar e assumir essa responsabilidade de fazer algo que Ele deseja. Amém? Então, que Deus te abençoe e fortaleça o seu coração para enfrentar os momentos difíceis da vontade dEle. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até amanhã.